Né? Então a gente. Opa, a Gabi voltou. Bom, então, pessoal, no último encontro, hoje são 28 de janeiro, né? Então a gente está mais um encontro nosso, acho que é o nono encontro, né? E nós avançamos aí para a parte de avaliação, né? Para os passos de avaliação. E principalmente a gente começou aí pelo passo um. E o passo um, a gente coloca ele como se fosse assim uma coisa mais relacionada aos instrumentos, na verdade, né, que o cliente vai responder antes da primeira consulta, então, com o psicólogo, com o clínico ali, né? Então, assim, ali, nessa fase, a gente tem alguns instrumentos que foram sugeridos, como, por exemplo, a a ASCWP, né, que é a lista de pares de palavras, né, eu fiz também umas considerações com vocês. Na verdade, a gente ainda está no passo um, né, onde eu fiz umas considerações com vocês contra-recomendando nesse momento, né, o uso, porque, assim, até mesmo lá nos Estados Unidos, né, assim, em inglês não tem um estudo psicométrico com essa medida, né, então, assim, ela é mais utilizada em termos psicoeducativos, então eu recomendo uma certa cautela nos dela, assim, a Alessandra da nossa equipe lá na UFRJ está fazendo adaptação transcultural, ela acabou pelo menos a adaptação e vai começar a fazer a coleta de dados em cima dela, né? E outra medida aí que está sendo citada também nessa parte acaba sendo a Personal Need for Structure, também é uma outra medida que ela está adaptando, né, na mesma tese de doutorado. Mas uma coisa eu queria chamar a atenção de vocês, que é exatamente o que está na meiuca, que é uma sugestão ali, né, que ele coloca os 10 traços prototípicos, né, de perfil supercontrolado, que podem ser utilizados também para orientar, então, uma entrevista clínica. Né? E aí essa lista ela acaba sendo bem interessante, por quê? Ela começa ali colocando, né, um bocado sobre questões associadas ao humor, né? Então ele já começa descrevendo ações ou comportamentos independentes do humor, né? Alta tolerância ao mal-estar, alta capacidade ou para a perseverança, né? Habilidade superior de adiar gratificação. Então, esses estímulos que estão aparecendo aqui, né, que depois eu vou ver até se no livro mesmo, né, que estou olhando aqui o PDF, se no livro aparece isso daqui organizado de uma forma um pouco melhor, mas esse primeiro aqui fala exatamente sobre alguns comportamentos mais relacionados a essa coisa de se direcionar mais a objetivos. Nessa é curioso quando a gente pensa ações independentes do humor, né? Ou seja, independente do estado de sofrimento, independente, por exemplo, de algum tipo de humor de base mais negativo, independente talvez de algumas emoções, né? E muitas vezes direcionado pela ideia de dever. Né? Então, ele coloca aqui high capacity for perseverance, que é a alta capacidade, então, para perseverar, né? De uma certa forma. Bom, e isso tem a ver também com a gratificação, até porque, assim, quando a gente vê um comportamento sendo sustentado por um período muito longo, né? Muitas vezes a gente vê esse tipo de coisa aparecendo. Podem ser também, claro, tem comportamentos de gratificação que são obviamente, né, justificados ou então que representam uma coisa adaptativa, né? Se a gente obviamente pensa em coisas como, por exemplo, finanças, né? Talvez uma aposentadoria privada e coisas do tipo, a gente está vendo coisas que são muito bem contextualizadas, né? Agora, quando a gente vê que parte desse adiamento de gratificação representa uma potencial fonte de sofrimento, onde a pessoa também ela deixa de viver a vida dela, né? Então, é aquela coisa, né? Começa a produzir muito mais sofrimento. Então, a pessoa está produzindo sofrimento atual muito intenso por algum tipo de benefício futuro que ela nem sabe se ela vai se beneficiar. Então, a coisa fica um pouco esquisita aqui, né? Claro que flexivelmente a gente está sempre avaliando essas possibilidades, né? A gente está sempre pensando aqui assim, olha, o que que a gente vai deixar em termos assim de planejar para um futuro e o que que a gente vai viver um pouquinho também, não necessariamente na forma de um carpe diem, né? Assim, alucinado todos os dias. Então, vamos lá, hedonismo. Menos é isso. Bom,
Quando ele coloca high sense of social obligation and dutifulness, exatamente sobre isso que a gente colocou, né? Willingness to make sacrifices. Então, ele está colocando aqui alto senso de obrigação e dever, né? Disposição para sacrificar, para tomar cuidado dos ou de outras pessoas ou fazer aquilo que é considerada a coisa certa, né? Isso aqui teve uma coisa curiosa, porque assim, eu já vi em alguns casos, por exemplo, pessoas, né, que obviamente, né, tinham familiares, né, pais, ou irmãos, né, de quem elas deveriam cuidar de alguma forma, e elas fizeram alguma opção de sacrifício, até em relacionada à carreira profissional, ou então a estar vivendo outras partes da própria vida, e muitas vezes eles traziam essa coisa do cuidado, por exemplo, desse familiar, né? Ou então, de alguma pessoa que seria importante, que seria a coisa certa a se fazer ali. E aí elas acabavam, por exemplo, abandonando a própria vida, então assumindo a função ali 24/7 de cuidado. E isso é bem curioso porque uma das características do supercontrole acaba sendo exatamente a direção pró-social do comportamento, né? Isso aqui teve até uma discussão curiosa um dia que eu depois eu vou tentar me lembrar um pouco melhor, né? Que a gente estava até descobrindo um bocado a possibilidade de ter uma pessoa com um transtorno de personalidade antissocial, por exemplo, super controlada, né? E aí, assim, a princípio na discussão, quando a gente falou disso um pouco lá pelo grupo Scholar, né, que é um dos grupos de desenvolvimento, isso soa como um não a princípio, porque acaba que o supercontrole, em função da moralidade rígida, né, e outros elementos, vai tender a ser mais pró-social. Mas é aquela coisa, uma pessoa com transtorno de personalidade antissocial, talvez, né, com déficit de sinalização, solidão emocional e outros aspectos, é possível. Olha, a natureza rola dados, né? Então, naturalmente, se a gente pensa numa possibilidade, acho que em termos de neurobiologia, percurso, né, é bem possível que a história plante alguma coisinha assim como possível, né? Então, não diria que se descarta esse tipo de possibilidade. Mas a tendência do supercontrole vai ser, na verdade, né, relacionada a comportamentos pró-sociais. Depois ele descreve ensaio compulsivo, premeditação e planejamento, né? Como aspectos aqui a gente já falou bastante também. Seriedade e inexcitabilidade, né? Ou seja, incapacidade de se sentir de alguma forma excitado, né? Emocionalmente excitado ou ativado pelas situações, né? Porque em inglês eles usam excitability e arousal, né, como dois termos para excitação, ou seja, para níveis de ativação que não são necessariamente positivos, né? Então, expressões emocionais limitadas, né, ou constritas, e isso aqui lembra mais uma vez aquele aspecto, né, que você acho que assim, todo mundo já deve ter recebido um pouquinho dessa reação dos pais, né? Não sei, mais de tirar uma nota boa e aquele cuidador falar que assim, olha, parabéns, você não fez mais do que a sua obrigação, né? Ou seja, a modularidade disso como uma coisa plana, linear, né? Não tem uma a variação da topografia desse grau de excitação, né, em relação àquilo que a criança fez, né? Então, assim, é unimodal mesmo, de uma certa forma. E esse tipo de coisa eu gosto sempre de falar também sobre como que a gente pode observar no próprio corpo, né? Isso é uma coisa curiosa. Eu estava conversando hoje com um colega terapeuta grego até, né, que a gente estava conversando sobre um caso dele, e ele falou que tem um caso dele que ele sente que o cliente ele até já pediu para ele, por exemplo, falar sobre sobre quando ele está saindo pela tangente, né? Que ele pode, que ele falou para esse meu colega para assim, para ele intervir quando isso acontecer. Mas aí o meu colega me falou que tem alguma coisa quando ele interage com esse cliente, por exemplo, né? Ele sente de uma forma estranha, né? Como se fosse assim, como se ele não sentisse a vontade para interromper de fato. Eu perguntei para ele que assim, tá, mas o que você sente, hein, Diego? Aí ele falou que assim, eu percebo que vem um senso de medo muito grande.
Eu virei para ele, tá, mas de onde é que vem esse senso de medo? Ele falou, não sei. É uma coisa assim que eu tô com ele e vem alguma coisa assim como se caso interferisse com o roteiro dele de fala, ele vai de alguma forma dar uma porrada em mim, né? Assim, não uma porrada do tipo explodir no consultório, mas ser grosso, não aceitar muito a minha interferência. Ah, que interessante. Ele te fez o convite para você interferir sempre que ele saísse pela tangente, mas ao mesmo tempo alguma coisa diz que você que é assim, que é ameaçador você tentar fazer essa coisa, né? Você já reparou no que o seu cliente, no como que o seu cliente, por exemplo, demonstra algumas coisas, porque às vezes assim uma pessoa ela pode fazer um convite como, olha, quando você quiser, pode me interferir, tá? Porque eu posso estar saindo pela tangente. E aí isso pode representar várias coisas, né? Pode representar uma abertura, isso pode representar um desafio, isso pode representar uma forma de controle da terapia, como, por exemplo, olha, eu autorizo que você me reconduza, mas eu acho melhor você tomar cuidado com isso, né? Então, assim, existe uma autorização que é meio velada ali, que é dada, mas tem exatamente esse espaço do não dito. Então, assim, quando a gente fala dessa baixa excitação, eu falo muito para baixa excitação, então, de outros comportamentos ali que aparecem na clínica, muito da coisa de observar o corpo do cliente também. Porque esse corpo ele vai produzir, por exemplo, algumas reações também na gente, em contrapartida. Quando mais para frente a gente vai ver os scripts, né, dos tipos de pessoas, mas assim, vocês com certeza já se depararam com alguém que está se comunicando de uma forma absolutamente normal com vocês, e essa pessoa, de repente, mas você sente que existe um desencontro meio esquisito, né? Você sente um pouquinho até de uma sensação estranha que você não sabe dizer o que é. Essa é a parte que a sinalização social pode estar indicando alguma coisa, porque uma pessoa ela pode falar alguma coisa, por exemplo, no sentido de abertura, e a sinalização dela está completamente fechada. Ela pode estar olhando de uma forma, por exemplo, muito dura, pode ter um rosto de pedra, pode ter, por exemplo, um tom de voz, né, que a gente fala de prosódia, endurecida, ou então mais recuada. Tem clientes, por exemplo, que podem recuar, por exemplo, muito em alguns momentos. Isso você vai sentir com o corpo também. E é interessante isso, porque assim, isso abre até uma conversa muito legal com o cliente, de imaginar assim, olha, o que que esse cliente, por exemplo, tem que na terapia é sentido como uma coisa tão intimidadora, e como que será que isso afeta, por exemplo, o laço desse cliente com outras pessoas, a possibilidade de aprofundar, por exemplo, a intimidade. Porque comunicação é uma coisa que é chave. E a gente, às vezes, presume que comunicar é uma coisa fácil, que é uma coisa natural, né? Mas dependendo do nosso percurso, dos lugares por onde a gente passou, né, muito dessa naturalidade vai estar faltando. Então a gente vai estar passando por contextos onde as expectativas de comunicação das outras pessoas também são percebidas como se fosse uma coisa nada tão natural assim. Então, esse é o ponto que é interessante de ver. Escutou, por exemplo, sobre excitabilidade? Para reparar se o cliente, por exemplo, está falando de uma forma agitada, se a voz ficou monótona, se a pessoa falar, foi muito legal, né? Isso aparece, para onde o cliente está olhando, se o cliente está encostado na cadeira, se está de braço cruzado, perna cruzada. Então, assim, tudo isso vai contar para vocês perceberem um pouco da coisa do não dito, porque senão daqui a pouco, assim, vocês chegam com o cliente que vai estar, assim, um monobloco, não um monobloco do carnaval, que é super divertido, que, assim, a gente vai lá na música, beleza? Tô falando um monobloco mesmo, tipo, aquele Lego, né, quadradão, né, que não se mexe e fica lá duro e vai falar, tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. Então, indo um pouco mais adiante. Foco em performance, frequentemente engajado em comparações sociais, isso é outro ponto também, porque são pessoas, por exemplo, que são focadas em performance de uma forma excessiva, né? Eles têm essa coisa da competitividade secreta, né? Ou seja, que quando eles não são os melhores, quando eles não têm um lugar de destaque, isso é uma coisa aversiva. Ao mesmo tempo é um paradoxo, porque assim, eles também têm muito medo do holofote, né? E isso gera um incômodo muito grande, porque
fica aquele dilema, né? Olha, não quero atrair tanta atenção, mas ao mesmo tempo eu quero. Mas é especificamente sobre ser muito bom nisso. Eu não quero muito mais do que isso, não. Não, ih, tô conseguindo demais. Não, não quero. Ou então outra pessoa conseguiu. Ah, maldito, olha lá, né? Passou meu lugar, pegou minha ideia, né? E começa a trazer todas essas outras coisas. Foi favorecido, olha lá, foi pistola, é isso daí, né? Então, lembrando disso. Mais uma vez, então, tem ali uma forma distante, né, ou indiferente. Mais uma vez, a sinalização social, a coisa do corpo, entra muito nisso. Aqui tem slowness to warm up, que é como se fosse assim, ritmo muito lento para aquecer. Imagina o seguinte, né? Às vezes você percebe um pouco isso na própria consulta quando o cliente chega, né? Você começa a fazer um quebra-gelo, alguma coisa do tipo, e você repara que o cliente, aquilo ali não está sendo o suficiente para trazer o cliente para a consulta, né? Então, o cliente ele vai sentar de uma forma mais reservada, não vai falar muitas coisas, vai ser muito protocolar, muito formal, né? E aí, essa inibição começa a mostrar também um pouco através desse lado. Outras situações também, porque não são só em consulta, mas assim, às vezes os clientes eles falam de situações onde eles saem para jantar, por exemplo, com colegas, amigos, né? Conhecem os colegas de trabalho, por exemplo, de um companheiro ou companheira, e aí parte dessa dinâmica do como foi a coisa também vai ilustrar essa parte da dificuldade, né, com o aquecimento social, né? Do ponto onde a gente de fato começa a ter uma troca um pouco mais divertida, um pouco menos inibida ali. Bom, sentimento de ser diferente das outras pessoas, né? Ou de certa forma destacado, ou descolado das outras pessoas, como se fosse uma peça solta, né? Ou seja, aquela sensação de que eles são de certa forma especiais e que ninguém vai entender eles, né? Então, muitas vezes, alguns clientes podem aparecer com uma fala, né, de que já passaram por muitos terapeutas, que nunca são compreendidos, ou então que normalmente as pessoas não entendem eles e às vezes, de fato, eles só esquecem que as pessoas não entendem exatamente porque isso tem a ver com o estilo super controlado, né? Mas um pouco disso também é um fator de proteção, porque ao mesmo tempo que existe essa sensação de ser diferente, né? Existe um certo receio de ser avaliado de forma negativa. Principalmente perfis que são mais concordantes acabam experimentando muito isso, né? Porque externamente, eles são muito prestativos, muito colaborativos, muito sorridentes, muito receptivos, mas ao mesmo tempo pode estar rolando ali dentro deles, né, alguma forma de processamento cínico, exatamente sobre o que está acontecendo no ambiente social. E, e acontece muita coisa séria, por exemplo, quando alguns desses clientes são pegos em fofocas ou então em comentários maldosos com outras pessoas, né? Isso produz um estrago muito grande, principalmente na ansiedade social, né, que eles experimentam depois quando eles voltam para esses ambientes e sofrem algumas consequências sobre isso também, né, porque eles são vistos como uma pessoa assim, e eles também acabam se percebendo dessa forma, né, como se fossem duas caras de algum jeito, né? Então, assim, pelo menos é uma coisa que eu já vi acontecer de curioso na clínica, né? Aqui tem baixa conectividade social, self-injurious behavior, né? Ou seja, comportamentos autolesivos que tendem a ser planejados e ocorrem em privado. Isso aqui a gente também discutiu no nosso último encontro e raramente demandam atenção médica. Em seguida, capacidade superior de processamento de detalhes. Então, às vezes, por exemplo, clientes podem chegar no consultório e fazer observações muito específicas, né? Sobre a temperatura do lugar, temperatura da água, sobre o quanto que o sofá está confortável, podem notar alguma coisa, por exemplo, na aparência do terapeuta que seja muito peculiar, né? Ou então qualquer outro detalhe. Podem, por exemplo, alertar sobre coisas no percurso até o consultório que podem ter acontecido, como barulhos muito incômodos, por vezes assim uma sensibilidade muito grande relacionada a obras na área do consultório, até nas imediações do domicílio, né? Muitas pessoas, por exemplo, um quadro ali caracterizado pelo TEA, né? Apresentam isso como parte da hipersensorialidade também, né? Então, assim, acaba sendo um cruzamento bem curioso. Em seguida fala, né, de grau elevado, então, de certitude moral, então, código de honra ali, né, que acaba sendo muito rígido. Crenças de que existe uma forma certa ou errada de fazer as coisas.
humor positivo vinculado ao senso de realização. Então, isso daqui é importante, porque, assim, por vezes a gente confunde muito, né, a questão do supercontrole como ausência de emoções positivas, mas, assim, a gente pode relacionar as emoções positivas também, muitas vezes, a aspectos relacionados à performance, cumprir objetivos, a quando eles conseguem, por exemplo, fazer algum tipo de esforço que seja considerado heróico de alguma forma, quando eles conseguem adiar a gratificação, ou então quando coloca aqui, quando eles conquistam alguma forma de dominância em uma situação, né? Isso é um fenômeno curioso que vocês vão ver depois. Existem dois fenômenos sobre dominância que são muito curiosos com pacientes supercontrolados. Um é que isso tem a ver com a neuroregulação. A neuroregulação, principalmente quando o cliente experimenta um estado de recompensa. Pessoal, lembrando o modelo neuroregulatório, né? O que que acontece? A gente sai de um estado seguro, comunicativo, empático, certo? A gente avança um pouquinho mais. Por quê? Opa, alguma coisa mudou no ambiente. O ambiente está sempre mudando, lembra disso? Então, entra o estado de novidade, que é um estado avaliativo. Pintou o estado avaliativo, cliente super controlado. Qual é o viés mais comum? Ir para recompensa ou ir para ameaça. Normalmente eles vão para ameaça, né? O estado de excitação defensiva. Agora, quando a gente pensa também no estado de recompensa ali, né, que é o sistema de recompensa, o que acontece com a sinalização social também ali? Ela recua. Saiu do estado de segurança para qualquer outro estado, depois disso, a capacidade de comunicação ela recua muito, de uma forma geral, né? Porque está acontecendo uma coisa boa, por exemplo, que eles vão ficar absolutamente comunicativos. Não, assim, quando você atende, por exemplo, alguns perfis, né, neurodivergentes ali, e você vê que eles experimentam uma excitação muito grande, isso vem com uma ansiedade absurda, eles ficam super focados, por exemplo, nessa coisa boa que está acontecendo, dá um clique que eles têm uma dificuldade muito grande, às vezes, de sair dali, ou até de se comunicar. E isso é uma coisa muito interessante, porque o que que a gente está vendo é exatamente esse recuo da sinalização social acontecendo, e eles ali entrando na vibe da coisa, né? Então, esse é um ponto. E aí, a dominância é uma situação que pode acontecer o quê? Opa, estou sentindo aqui um estado de recompensa por essa coisa, né, do controle que eu tenho da situação, e aí eu começo a ignorar pistas de comunicação das outras pessoas, ou até necessidade de algumas outras pessoas. Beleza. A parte 2 é o que vocês vão ver no livro como Schadenfreude, né, que é Schadenfreude, eu não sei se estou pronunciando certo, mas assim é como se fosse uma experiência, né, de prazer ali a partir do sofrimento da outra pessoa. Éder tem a informação da psicanálise, né? Éder, falei certo? Eu expliquei meio rápido aqui, não, quando tem prazer no sofrimento das outras pessoas, porque assim, isso daí é uma coisa que já era discutida pela psicanálise, né, de uma forma muito interessante também, né, de uma forma anterior. E aí o Thomas, ele pega isso e acaba trazendo na RLDBT, principalmente o Schadenfreude, né, na forma de um prazer, quando vê principalmente um rival, né, uma pessoa que representa uma ameaça, então, ali, né, e peraí que eu vi que tem umas mensagens aqui, depois eu volto para as mensagens. E aí essa pessoa ela sente prazer ali, exatamente no momento que um rival, uma pessoa que está, por exemplo, competindo por algum recurso, por posição, performance, né, meio que se dá mal. O livro tem uma história hilária sobre isso, né? Que é uma história de uma pessoa que é rival do vizinho, né? Que tem um jardim, tem uma competição de jardinagem no bairro deles, né? E ela planeja porque ela tá vendo o vizinho delas todo animado, né? Com todos os manuais e o jardim do cara ficando maneiríssimo. Ela fica assim, quero ver se você vai ficar tão feliz, né? Desgraça. E ela planeja fazer uns cubos de veneno, né, para meio que de veneno de erva daninha, só que assim afeta a planta de uma forma geral, né? E ela fez cubos de gelo com esse veneno de erva daninha e virou a arma perfeita, né? Porque ela jogou, né, por todo o jardim ali do vizinho rival dela
e só ficou admirando o desespero dele vendo as plantas dele morrerem. Schadenfreude. Ela sentiu prazer, ela sentiu uma emoção positiva, o estado de recompensa dela veio, né? E aí, né? Então essa pessoa teve uma emoção positiva. Claro que eu nunca peguei nada assim, então, só um segundo, gente. Claro que eu não peguei nada assim tão gritante, né, como esse caso, né, mas embora o Thomas ele descreve isso como um caso real, né, mas a gente vai ver com uma certa frequência os nossos clientes apresentando uma reação positiva, por exemplo, talvez a um colega de trabalho que foi demitido e estava, por exemplo, disputando a mesma vaga. Ou então por um colega de equipe que faltou doente e aí perdeu uma reunião, né? E eles começam a ficar em alvoroço, né? Porque assim, essa pessoa agora marcou pontos negativos. Então, assim, essa experiência também acaba sendo muito confusa para eles depois quando eles vão para retrospecto. Porque eles falam, caraca, eu me senti mal, né? Porque parece que tem alguma coisa de muito errada comigo quando eu me percebo fazendo essas coisas, né? E aí, mais uma vez, a gente precisa trazer isso de uma forma também não julgadora, né? E pensando como é que isso talvez afete as relações, então, desse cliente, né? E também como que o cliente está nesses ambientes, né? Porque vira uma coisa meio tabuleiro de War 24/7, né? Se demora. Deixa eu ver aqui as mensagens. Então, a Manuela falou, faz sentido, reforço dos comportamentos, associar sem sensibilidade, acho que foi lá, mais lá para trás. Éder, você está perguntando sobre teleatendimento, foi em que parte? Você tinha comentado que era necessário, que era importante fazer observação do corpo, do comportamento do paciente, do cliente, porque às vezes ele diz uma coisa, mas o corpo está emitindo algum sinal diferente. Aham. E aí eu fiquei pensando, como que se daria essa observação no teleatendimento? E como a gente pode observar esse movimento, por exemplo, em pessoas neurodivergentes, porque pessoas autistas, por exemplo, dizem algumas coisas e às vezes fica difícil para uma pessoa que talvez não seja autista fazer uma interpretação, né, de algo que ela está dizendo e às vezes ela está emitindo um sinal muito diferente do que ela está dizendo, mas aquilo que ela está dizendo é mesmo aquilo que ela quer dizer. É isso. Muito boa a tua pergunta. Foi excepcional a tua pergunta. Por quê? Um, por padrão, tanto que assim, a distância aqui para minha mesa não é uma distância grande, porque. Eita, quase que eu caio aqui. Porque, assim, gente, eu odeio essas cadeiras de escritório. Elas são caras e às vezes elas surpreendem com flexibilidade e você pensa que você vai cair, só que você nunca vai cair. Mas enfim, e se eu cair também, eu já caí, é engraçado. Mas, assim, quando eu tomo essa distância daqui, e eu até faço, vocês vão me ver com um pezão aqui, porque eu tô descalço mesmo, tô de short. E assim, eu prefiro ficar de corpo inteiro, e eu não sei se meu microfone ainda está captando, tá, né? E aqui o meu cliente consegue me ver. Isso é uma coisa muito importante, que pelo menos para mim, assim, eu preciso no teleatendimento estar visível para o meu cliente, por causa do princípio a partir do qual eu posso modelar um pouco mais a experiência visceral dele de sinalização social. De outro lado, eu até peço, sempre que possível, para os meus clientes, né, colocarem o celular um pouco mais longe, usando fone de ouvido, com o mesmo objetivo, né, de eu ver um pouco mais deles quando estão em atendimento. E tudo bem quando eles não querem também, mas eu peço sempre assim um quadro um pouco maior do que o rosto. Esse é o primeiro ponto. Agora, na outra via, né, que você disse que existem clientes neurodivergentes, por vezes eles estão comunicando uma coisa, e estão comunicando mesmo, mas é incompatibilidade de sinal, né, que aparece ali, ou seja, existe um sinal ausente, não existe uma informação sendo escondida, como por exemplo, que é uma informação sendo escondida, um cliente prossocial tentando não falar muito sobre alguma coisa difícil que eles talvez tenham feito no dia, né? Ou talvez como que eles podem ter sido até
de alguma forma cruéis com a esposa ou então com o marido, por exemplo. Eles não querem muito dar pinta para algumas dessas informações. Agora, de outro lado, você pode ter o cliente que simplesmente não está emitindo um sinal, né? E, e tudo bem. Em qualquer dos dois cenários, é, a gente dá o benefício da dúvida para o cliente. Né? Olha, eu tenho a impressão de que está faltando alguma informação aqui. Eu reparo que você está sinalizando essa coisa que você acabou de comentar da forma X, né? Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar sobre isso? Sobre como você se sentiu, né? E se o cliente fala que não, tá bom. Não, mas eu estou dizendo que foi realmente dessa forma. Beleza. Né? É incompatível. E vamos às próximas situações, né? Manu salvou minha reatividade agora. Por que, Manu? Depois eu... Tudo bem, deixa pra lá. E aí, assim, a... tem uma questão também que a gente sempre coloca, que, assim, eu sei que, assim, eu também tenho uma resistência muito grande a essa coisa meio protocolar, né? Das fórmulas, digamos assim. Mas tem uma coisa que eu acho muito legal ali, que ele recomenda que você espere que uma sinalização, que uma incompatibilidade aconteça pelo menos 3 vezes na sessão para você intervir sobre isso. Aconteceu a primeira forma, você dá o benefício da dúvida e você espera. A segunda vez, você já toma registro daquilo. A terceira vez, aí você faz a interferência. E aí, normalmente, a gente assume aquilo ali como alvo em sessão. E o ponto da incompatibilidade não é só uma verificação de fatos, né, para saber se o cliente está dizendo aquilo que realmente está passando pela cabeça. Mas, às vezes, é a oportunidade de você ensinar, talvez, qual é a sinalização social que poderia ter sido pareada com aquilo ali que ele está trazendo. Foi, né? Todo mundo fez sentido os dois cenários ali, né? E nos dois isso aparece assim. Eu também não vou. Tem uma coisa que a gente chama, tem um polo dialético, né, que a gente chama que em inglês fica acquiescently letting go, que é como se fosse a aquiescência, ou seja, deixar passar, né? E o outro que ele fala non-moving centeredness, que é como se fosse tradução literal centralidade não movente. Ou seja, existem momentos em que você vai aquecer e deixar passar, tudo bem. Até porque, assim, quando cria um caso sobre alguma coisa, né, em volta de alguma coisa que o cliente está colocando, e eu dou o benefício da dúvida, isso permite que a relação tenha flexibilidade. Talvez seja uma coisa que não seja por agora. E quando eu confio numa pessoa, eu faço isso, é um gesto generoso. Então, tudo bem, em outro momento a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Essa também é uma estratégia. E de outro lado, a gente pode usar também um pouco da outra estratégia dialética, que é o quê? A gente manter posicionamento, né? Se manter firme de uma certa forma, para convidar também a discordância. Então, às vezes, quando a gente usa esse lado da dialética, é o ponto onde a gente está trabalhando o processo relacional, né? De discordar, sem que isso signifique, por exemplo, uma ameaça para a relação. Então, esses dois polos dialéticos vão ser pontos por onde a gente vai estar caminhando de uma forma flexível. Então, vai ter um momento, por exemplo, onde a gente vai, de fato, assim, convidar o cliente, olha, é a terceira vez mais ou menos que eu vejo você para você falar, né, que aconteceu uma coisa legal no seu fim de semana, mas eu noto que é aquela coisa do uau, super legal. E você usou a mesma palavra, uau, super legal, no mesmo tom. E eu queria falar um pouquinho sobre isso. A gente fala que é assim, ah, não, mas pra quê? Aí você coloca, olha, eu fico com uma impressão sobre isso que talvez seja a oportunidade da gente entrar em contato com se foi super legal mesmo, ou se você está querendo dizer alguma outra coisa com isso, como não foi nada legal. Né? E aí eu já estou trazendo a discrepância da informação, como que eu estou recebendo, né, essa informação trazida pelo meu cliente. E até posso explorar um pouco se isso acontece fora do consultório também com outras pessoas, né?
Assim, essa forma de falar que foi super legal, né? Você já viu outras pessoas reagindo da forma como eu estou reagindo agora? É uma forma de se perguntar. Porque aí você está generalizando por outros contextos, né? Se perguntando sobre como é que funciona aquela forma de comunicação do cliente, ajudando o cliente a pensar um pouco sobre isso. Você pode, nesse momento, optar por, dentro dessa coisa de permanecer ali, trabalhar a sinalização, fazer até um roleplay inverso, para fazer para o cliente a sinalização sobre como que ele está falando aquela coisa. E aí eu viro para o cliente, olha só, nesse momento eu vou ser o terapeuta, eu vou ser o paciente, você vai ser o terapeuta. E eu quero só exemplificar para você como é que você está falando sobre isso. E é importante que essa exemplificação ela não fique na forma de ridicularização. A gente pode sim incrementar um pouco mais o sinal para o cliente perceber. O manual coloca isso, né, que você precisa incrementar de uma forma que o cliente perceba isso visceralmente, ou seja, que ele sinta isso também como uma coisa que produz uma dificuldade para ele entender, né? E aí você trabalha, você pode trazer alguma das habilidades, ou então até uma alternativa de comportamento ali que o cliente possa apresentar em volta disso. Ou então, às vezes, o cliente ele pode ele permanecer no cabo de guerra e falar, olha, desculpa, mas assim, eu falei, tá tudo bem. Eu falei que foi bom, foi super bom. E o cliente mantém, e mantém, e mantém. E aí você pode colocar aqui assim, tudo bem, mas você se importa só que a gente tome nota disso só para acompanhar se acontece de novo, ou então se acontece em outros lugares da sua vida, porque é uma percepção e eu entendo, né, que talvez não seja o melhor momento para a gente falar disso agora, ou então não pareça a coisa mais relevante para você. E vamos embora. Diga, Manu. Eu acho que o mais interessante que eu queria trazer, você trouxe no final, que é o fato da queixa, né, do cliente. É, a RODBT traz essa questão dos processos transdiagnósticos do hipercontrole para transtorno de personalidade, e a gente associa muito ao espectro da neurodivergência, considerando que a gente tem um padrão, um estigma, um conhecimento do espectro. E é importante também entender quando eu sou uma terapeuta típica e meu cliente não é, que comunicação é essa que eu quero que ele adeque. Por isso que é importante que tenha a queixa dele, né? Que tenha a queixa do cliente. Era só isso mesmo, porque como eu sou uma pessoa autista, Sim, 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 adoro. E, e Manu, assim, adoro no sentido que esses contextos são muito legais, né? E uma coisa interessante que você levantou também é que, de fato, né, quando você para, por exemplo, para pensar nesse tipo de diálogo, que o cliente, por exemplo, puxa a corda do outro lado, eu acho que minha experiência mais marcante foi com um cliente, por exemplo, transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo, que não arreda um pé de jeito nenhum, por exemplo, sobre uma forma de falar as coisas, ou então do quanto que é óbvio que o que eles estão dizendo é muito direto, imediato e objetivo, né? E se sentem ofendidos, inclusive, quando você para chamar atenção sobre isso. Então, assim, e o que você trouxe também, né, sobre muitas vezes ser terapeuta também, né, com alguma caracterização dentro do TEA, ou então dentro de outros aspectos da neurodivergência, né, da ou um neurodiversidade. terapeuta típico também, porque as atipicidades, elas trazem algumas dificuldades, mas elas rompem o padrão. Então, é um posicionamento político também, da forma como você vai se posicionar ali para adequar as atipicidades. Mas isso depende de várias camadas, do contexto que a pessoa Com está, certeza. da queixa. Tem pessoas que estão em lugares mais confortáveis mesmo, de privilégio, e pode ter uma linguagem mais autoafirmativa. Tem pessoas que estão em bolhas que não têm queixas, têm mais processos de acolhimento e de suporte. Outras pessoas vão ter queixa exatamente pela invalidação e vem o Sim. mascaramento, porque as atipicidades não é um problema, né? Hum. É Esse é um com ponto as muito dificuldades que importante. são geradas com isso, num padrão, num mundo que tem um padrão. Tem um padrão, não, aliás, não tem um padrão, né? Eles são, na verdade, assim, a característica de variação em volta disso é tão grande que assim a gente pode encontrar, por exemplo, em diferentes níveis pessoas com características absolutamente heterogêneas, né? E para mim muitas vezes isso fala, na verdade, sobre uma necessidade, né, de clusterização, né, ou então
de rotulagem mesmo, né? Que aí eu acabo voltando um bocado em algumas leituras assim mais sociais mesmo, né? E questionam um bocado disso. Eu mesmo acho que as abordagens hoje que eu trabalho, elas escolhem muito mais dentro de um perfil funcional do que psicopatológico, né? E, e um cuidado, por exemplo, que a gente tem que ter com a RODBT é identificar também em que pontos que a gente vai lidar com características, né? Que a gente vai administrar através de formas, né, de aprendizagem, através dos mecanismos de aprendizagem, através da modelagem de sessão, através, por exemplo, vamos mencionar uma coisa bem simples, contato ocular, né, por exemplo. Às vezes não é simplesmente um comportamento que você vai treinar com tanta facilidade quanto você pensa. E o cliente está, por exemplo, evitando até esse tipo de treinamento, não significa má vontade do cliente em volta ao treinamento. Aquilo ali pode ser uma pista da dificuldade desse tipo de comportamento ser operacionalizado dentro da, do perfil dele, né, da neurobiologia dele, a partir da neurobiologia dele, né? Então, se a gente desconsidera esses elementos, a gente vai de fato promover sofrimento, né? Porque a gente vai se engajar ali numa forma de consertar o cliente, né, a qualquer custo, que vai machucar, e muito, não é pouco. É. E já é da vivência do ser humano, independente de estar no espectro ou não, se sentir inadequado, quebrado. Então, a gente pode reproduzir isso mesmo, né? E não é e sobre desenvolver habilidades para ajudar o cliente, é importante que aconteça, mas dentro de um contexto, de uma queixa, de uma demanda, de uma necessidade, de um valor que seja sustentado por ele, e não a gente reproduzindo padrões. Quando eu disse que tem padrões, são padrões sociais, que são criados dentro de uma média padrão, que na verdade a maioria das pessoas estão fora dessa média padrão. Uhum. Isso é uma questão que ela vai para outros, para exatamente, para assim, para diversos quadros, né? Até a minha experiência com TDAH, né, ao longo da vida foi muito curiosa, porque assim, aquela coisa da desorganização pela má vontade, né? Ou então de ser taxado de burro, por exemplo, em alguns contextos, né? Ou então de preguiça, né? E assim, na verdade, quando você pega uma pessoa com TDAH, né, sem tratamento, assim, a experiência de cansaço crônica que eu tinha, por exemplo, até começar de fato tratamento, até começar e às vezes assim, não é só uma questão de tratamento, porque ainda tem aquela coisa da resposta medicamentosa. A questão que a gente se esquece do quanto que a gente tem contextos que são excessivamente direcionados, né? Na ideia de produtividade, na ideia de normalidade, quanto que as pessoas têm que performar dentro de uma expectativa. Eu acho que a mulher, por exemplo, ela tem um lugar na sociedade que ela é considerada cronicamente atípica. Porque, por exemplo, a questão da menstruação, ela traz, na verdade, mudanças até relacionadas ao comportamento, né? Que aí daqui a pouco a mulher ela está tendo que embarcar uma cartela atrás da outra, né? Exatamente para ela não apresentar as flutuações de humor ou então de outros comportamentos, ou então da emocionalidade, porque ela tem que atender ao mercado de trabalho onde ela tem que ser tão linear como, por exemplo, o colega de trabalho, né? Então, assim, Perfeito. Licença, mas é exatamente isso. né? É a gente questionar esses padrões das minorias, né? Sim. E hoje não existe um espaço para que a mulher viva esse processo de ciclo menstrual, porque o Uhum. trabalho não é preparado para ela. Então, eu sei que hoje a gente está tendo um aumento de diagnóstico por causa do aumento de informação, mas as pessoas que pagam os próprios boletos, por exemplo, elas são invalidadas no seu diagnóstico porque são tidas como funcionais. Então, a gente acaba criando um estigma sobre os diagnósticos a partir de pessoas que têm maiores dificuldades. Sim, elas precisam de mais suporte, mas tem pessoas que têm muitas dificuldades que são mascaradas. Então, o convite é nisso mesmo, da gente olhar as minorias tentando o tempo todo se adequar a essas médias padrões, que a maioria das pessoas realmente não estão, está todo mundo lutando para tentar. E na verdade não funciona para ninguém, né? Sim, é isso que me impressiona. Quando a gente vê, por exemplo, o caráter pandêmico, né? Das síndromes relacionadas, dos transtornos relacionados ao estresse, de uma forma geral,
Isso é um sinal de que, olha, se criou, na verdade, uma expectativa de fantasia, né, sobre o que é a tipicidade, né? E, na verdade, você tem uma expectativa de produção em massa, né, que não tem nenhuma consideração pelo indivíduo. Assim, em suma, estamos fazendo uma salada de merda social, né, voltar dessas coisas. A gente tá, e o resultado do mundo também não está sendo muito diferente. A Manuela Tagliari colocou: estou começando a estudar sobre endometriose e esse exemplo é bem comum. Cara, endometriose tá, assim, o que tem de caso pulando quando eu vejo, né? Seja na clínica, seja, por exemplo, entre alunos, assim, e como que isso é ignorado, né? Nos próprios contextos de trabalho, né? Ou então como que acontece o acolhimento. Na verdade, você tem vários contextos onde o silêncio na psicologia, e até você muito direto, o silêncio de pesquisa nas terapias cognitivo-comportamentais mesmo assusta, né? Como, por exemplo, a gente não tem lá um número tão grande de pesquisas sobre o puerpério, mais uma vez sobre disforia pré-menstrual, mais uma vez sobre outras alterações, como a endometriose. Não temos. Da mesma forma, em minorias relacionadas, né, à população trans, os estudos também são muito limitados ainda, absolutamente ausentes, escassos em volta disso, né? Então, assim, a gente precisa também sair do fácil, né, e pegar os temas onde talvez a gente lide, sim, com fatores ambientais, né, que estão fazendo constante manutenção desses problemas. Porque essa é a verdade, né? Quando você pega, por exemplo, um cliente que tem algum problema relacionado à metabologia, né? Ou então a outras questões hormonais, ou outras questões relacionadas à cronificação de questões até assim, orgânicas mesmo. É uma luta constante contra o que se exige, né? Diante da subsistência, né? Então, assim, são temas muito delicados. E que quando a gente vai para adaptabilidade, a casa cai. E hoje a gente vai meio que estar adaptando a pessoa a voltar para contextos também onde elas sofrem. Enfim, em seguida entra aqui sobre não gostar, né, dos holofotes, né, e também sobre grande esforço para evitar, né, public displays of emotion, tá entrando aqui como manifestações públicas de emoção, né, que não sejam planejadas ou ensaiadas. Isso aqui foi curioso. Então, teve um workshop, né, que depois eu vou responder aqui, a Gabi fez uma pergunta. Tem, por exemplo, uma coisa que aconteceu comigo num workshop, né? Ali da FAP, inclusive, né? Que eu estava aqui assim, não, vamos lá, vamos para a aula, né? Eu planejei, lá tinha um exercício de falar da história de vida. E aí, daqui a pouco, eu virei que assim, não, essa história da minha vida eu já contei várias vezes, né? Então, assim, é uma coisa que está resolvida na minha cabeça. Eu acho que eu consigo fazer isso me mantendo emocionalmente estável, né? Eu durei 3 segundos. Assim, estava em público, eu estava totalmente evitativo antes de falar disso, daqui a pouco quando eu comecei a contar, estava lá chorando, né? E aí depois vem a sensação de vergonha, né? Dessas coisas, porque são automáticas, né? A gente sente como se, olha, não foi planejado aquilo, né? Eu não planejei essa reação. E isso pode parecer uma coisa meio esquisita, mas a gente várias vezes espera, por exemplo, reagir emocionalmente de uma determinada forma em contextos, especialmente contextos emocionais, né? Para depois ver que não é bem assim, né? Não rolou isso. Deixa eu só terminar a lista aqui, eu já respondo a pergunta da Gabi. Ahn, então, episódios de raiva e demonstrações, né, de regulação emocional em privado ou entre pessoas familiares. Então, tem que lembrar que isso é uma coisa muito importante, né? Quando vocês notarem, né, que tem cliente que em casa pode ter explosões, principalmente com familiares, com pessoas mais próximas, íntimas, né? E aí lá do lado de fora de casa são pessoas que são extremamente polidas, né? Ou extremamente controladas, contidas na forma de se emocionar, né? Isso é uma coisa interessante. Tem perguntas que a gente pode fazer que são muito simples em volta de comportamentos, né? Pura e simplesmente perguntando, tá, mas você chorar, por exemplo, você está chorando o tempo inteiro. Isso acontece em casa, isso acontece quando você está sozinho, isso acontece quando você está na presença da sua mãe e do seu pai.
E quando você está na presença do seu amigo, né? Você se desentende muito com as pessoas, né? As pessoas falam que você é uma pessoa difícil de conviver, tá, mas isso aí é o quê? Em casa? No trabalho é a mesma coisa? Não, no trabalho todo mundo me acha muito fácil de lidar. Ah, então, público e privado, né? Lembra dessa diferenciação. Desregulação emocional, o cliente desregula, né? Tem episódios de raiva, quebra coisas, grita, né? Soca a parede, soca a mesa. Onde, quando que isso acontece? Tem uma coisa que vocês vão ver um pouquinho mais adiante, quando a gente fala a, sobre a hierarquia de alvos, né? A hierarquia ela sempre prioriza pessoas dentro da esfera íntima do cliente, né? Ou dentro de uma esfera de desejo de intimidade, ou seja, pessoas que fazem sentido o cliente, na verdade, pensar em aprofundar o próprio relacionamento. Essas pessoas a gente prioriza. Por isso que, sempre que vocês forem, a gente vai falar um pouco mais adiante, realizar uma análise funcional de um comportamento do cliente, por exemplo, que seja indesejado, a gente sempre pergunta com quem e qual é o nível de intimidade ou qual a importância desse relacionamento para o nosso cliente. Se você tem várias situações, por exemplo, para fazer análise funcional, ou um RPD, se você está trabalhando com TCC, ou, sei lá, qualquer outro tipo de análise ali que ajude a fazer a solução de problemas com o cliente, e o cliente traz para você múltiplas situações, a gente sempre prioriza a situação que é mais relevante em termos de intimidade. Beleza? Só voltando aqui para a pergunta da Gabi, então, porque depois disso, pessoal, o capítulo realmente tem poucas novidades. Assim, a medida, a TNS, ela ainda não está disponível, então as medidas que ele reporta ali no nível 1, eu não recomendo que vocês usem no momento. Inclusive a AQ2 até dentro da ACT, né, da terapia da aceitação e compromisso, ela é muito criticada. Existem dúvidas se a AQ2, ela de fato retrata o processo de flexibilidade psicológica até para o pessoal da ACT, e mais recentemente, né, nos ensaios da RODBT, a AQ2 ela não foi uma medida que apresentou grande sensibilidade ali às intervenções, tá? Uma coisa importante da gente trazer. E outra coisa que eu lembro também é que a AQ2 ela não tem informações de padronização aqui no Brasil. Ela não tem notas de corte, scores ali padronizados, percentis, nada disso. Então, assim, nesse sentido, as resoluções do CFPL são muito diretas sobre, cara, é mais informativo se você quiser pegar alguns itens ali para trazer na forma de perguntas e uma entrevista, pode. Como instrumento, esquece. Passo 2 já vai ser mais o uso que aí assim, a gente sai desses instrumentos autorreportados e entra de fato na parte diagnóstica, né? Então, assim, aí cada um vai ter o seu processo diagnóstico específico. Às vezes em pesquisa, né, a gente acaba usando o SKID 5, né? Mas agora a gente está esperando a atualização pelo TR, né, para ver se sai isso direito. Mas, mais uma vez, se eu estou falando de um ambiente, não de pesquisa, mas lá na divisão de psicologia aplicada, a gente vai trabalhar com entrevista clínica mesmo, eu vou priorizar, eu prefiro priorizar mais uma vez, né, os comportamentos do que o diagnóstico em si. O step 3 ali que ele está trazendo já é quando, deixa eu pensar aqui vai entrar um processo que vai ser sem o cliente presente, né? E aí a gente vai ter duas medidas aqui, que são a Clinician Rated OC, Trait Rating Scale, e a Over-Controlled Global Prototype Rating Scale, que são duas medidas que elas são assim, elas são um cartão de pontuação, são cartões de pontuação, né? Que apontam, de um lado, o perfil do supercontrole, e a outra medida vai falar um bocado sobre o subtipo também do supercontrole, os dois subtipos. E, de novo, não usem essas medidas, pelo menos assim, considerando a pontuação delas, pelo mesmo motivo que eu falei da AQ2 e dos outros instrumentos.
Às vezes, assim, os autores eles querem mais apontar que assim, a partir de 7 pontos pode ser considerado supercontrolado. Não embarcar nessa, porque assim, de novo, você precisa de outros estudos sobre classificação diagnóstica para saber qual o grau de precisão dessas informações, porque senão o risco de falha diagnóstica é muito grande, né? E fora que a gente vai ter que conduzir estudo sobre isso aqui no Brasil, porque o que a gente considera como controle, e até como controle excessivo, não é a mesma coisa, por exemplo, se vocês observarem isso na comunidade americana, ou então na comunidade europeia e outros lugares. Então a gente precisa saber um pouco mais sobre como que essas pontuações funcionam aqui em terreno nacional mesmo, tá? Em território nacional. Ainda assim, esses dois instrumentos eles oferecem parâmetros interessantes para vocês ainda assim pontuarem e pensarem clinicamente, né, identificando e planejando o tratamento, porque esses dois cartões eles também ajudam um pouco a visualizar os déficits relacionados ao supercontrole. E quando a gente vai para os estilos de supercontrole, né, em relação aos subtipos, aparecem outras informações interessantes sobre o direcionamento dos alvos. E aí vocês vão reparar que se vocês estiverem lá no PDF, no finalzinho da página 110 existe uma descrição muito legal sobre isso, né, que ele fala: as instruções de score são similares para o formulário 3.3, identificando o subtipo de supercontrole do cliente, que pode ser muito útil para planejar os alvos de tratamento. Por exemplo, indivíduos SC, cujos traços são mais de acordo com o perfil de agradabilidade, né, que ele fala overly agreeable, eles precisam aprender como expressar raiva de uma forma direta, ao invés de continuar engarrafando, né? Ou seja, os perfis mais relacionados à agradabilidade, né? Ou seja, super controlado, mas relacionado à agradabilidade, você é aquela pessoa que vai estar com o braço quebrando, vai estar sorrindo, né? Você vai estar falando para ela que assim, olha, você pode fazer mais essa centésima coisa aqui? Ela fala, claro, claro que sim, não tem problema não, imagina. A cabeça dela vai estar lá, filho da puta, desgraçado, né? Aí ela vai estar lá, eu vou te matar um dia. Eu tô fazendo isso tudo aqui, mas assim, você sabe que eu sou melhor que você, é por isso que você tá me dando isso, né? Então tá. Então assim, mas ela vai engarrafando ali essa raiva toda, né? Então eles precisam saber como canalizar e expressar a urgência, a raiva, né? Dentre outras coisas, né? Afinal de contas, é um ponto muito importante que a gente discute no treinamento de habilidades é que a abertura ela não é paz, né? Então assim, vai ter cliente que a gente vai estar ensinando a explodir algumas bombinhas aí. E aí, de outro lado, ele coloca, por contraste, aqueles cujos traços, né, são mais condizentes com a being overly disagreeable. A gente fala sobre, agora fugiu a palavra em português, né? Mas é altamente discordante, vamos supor, né? Eu acho que ficou dessa forma. É um subtipo, então, que ele coloca, que precisa aprender como revelar sua vulnerabilidade para outras pessoas, ao invés de compulsivamente pretender que não estão sendo afetados ou que são fortes, né? Porque o tema do altamente discordante é exatamente o tema de competência e capacidade, né? Então, eles tentam externalizar essa capacidade. E muitas vezes também acabam tentando expressar, não enquanto o altamente agradável ele está sorrindo, né, e tentando evitar conflito e ser muito receptivo o tempo todo e não provocar emoções, reações negativas, né, o discordante ele vai ter uma postura um pouco mais assim, diretiva, mais na forma de as a matter of fact, né, como se fosse assim uma coisa mais de poder dentro da relação e de não ser atingido. Então, vão apresentar mais sinalização relacionada à indiferença, por exemplo, ou que simplesmente são incansáveis, ou que são fortes, competentes, independentes, autônomos, né? Então, assim, esses vão precisar aprender um pouquinho mais sobre demonstrar vulnerabilidade, expressar raiva e o fato de que eles se sentiram desagradados de alguma forma não é exatamente a habilidade principal que pinta ali para eles como a demanda, né? Então, pessoal, isso aqui fecha o capítulo 3.